Vamos imaginar que você está trabalhando em um projeto de e-commerce e você ficou responsável por desenvolver a rotina para calcular o valor do frete. O valor do frete deve ser calculado conforme o método de envio. Se a entrega for realizada pela empresa dona do e-commerce, você precisa recuperar os dados de uma tabela. Se for realizado por uma empresa terceira, você precisa realizar uma integração. E no caso de ter até mais uma empresa, você precisa recuperar esses dados de uma planilha. Como que você faria? Implementaria vários ifs e else ifs? Essa não é a melhor forma de fazer e eu vou te mostrar uma forma melhor neste vídeo. Olá, eu sou o Danilo, é um prazer compartilhar conhecimento com você em mais um vídeo. Se você quiser mais conteúdo sobre conceitos, boas práticas, padrões de projeto, arquitetura, mentoria, tudo baseado nos meus 14 anos atuando na área de tecnologia, já inscreva-se nesse canal e bora para o vídeo para você entender como é a melhor forma de implementar essa rotina que precisa ter diversos comportamentos. Adicionar várias condições dentro do seu método vai gerar uma complexidade. Quando alguém precisar realizar qualquer tipo de manutenção, ela vai ter que entender o contexto inteiro para poder mexer em qualquer parte do seu código. Se precisar adicionar uma nova transportadora, um novo método de envio, novamente vamos ter que mexer nesse ponto do código. E então você vê que para questão de manutenção isso é muito ruim, né? Existe um padrão de projeto chamado Strategy, que é um padrão de projeto comportamental que ele ajuda a resolver problemas como esse. Bora para a tela do meu computador que eu vou ilustrar como que esse padrão funciona. Bom, o padrão Strategy ele é constituído por 3 elementos, tá? O primeiro é o cliente, o segundo é o contexto e o terceiro é a estratégia. O contexto ele é responsável por possuir a estrutura lógica necessária para realizar o cálculo do frete. A estratégia ela é uma interface, tá? Que vai ser utilizada dentro do contexto. Ou seja, o contexto tem uma estrutura, ele utiliza de uma estratégia para realizar o cálculo em si. Só que ele não sabe qual estratégia que ele vai utilizar. É por isso que a gente utiliza aqui uma interface. Por ser uma interface, a gente tem as implementações, né? Então, por exemplo, seguindo aquela ideia, vamos supor que aqui eu tenho um método de envio que é o envio próprio. Então ele vem aqui pro ladinho. Aí eu vou ter envio terceiro. E aí eu vou ter um terceiro envio. Ficou estranho, né? Então vamos chamar assim, envio próprio. Aí eu vou chamar assim, envio, por exemplo, correios. E eu vou colocar aqui envio, por exemplo, Sequoia, por exemplo, tá? Eu tenho aqui a implementação de 3 estratégias, tá? Vou colocar aqui. Tá. Então é isso. Então a estratégia é uma interface e eu tenho 3 implementações aqui de cálculo de frete diferente, né? Uma envio próprio, a outra envio correios, o outro envio Sequoia, por exemplo. E aí eu tenho o contexto que vai ter a estrutura lógica para realizar esse cálculo para mim. E aqui o cliente ele vai utilizar o contexto, tá bom? Só que antes de utilizar o contexto, antes de calcular o frete, né, definitivamente, é ele que vai vir. Deixa eu só separar aqui um contexto para a gente conseguir entender um pouquinho melhor. Esse cara para trás. Então vamos agrupar, né, essas implementações concretas, né? O cliente ele conhece a implementação que ele precisa utilizar. Então ele instancia uma dessas 3, dependendo do método do envio, né? E aí ele informa para o contexto, fala contexto, a forma de envio que eu vou utilizar é o envio correios, por exemplo. Então toma aqui a implementação do envio correios para você e agora calcula o frete para mim com base nessa estratégia que eu te passei, tá bom? Então o fluxo, o macro, né, de como que funciona um padrão strategy é esse, tá? E vamos implementar isso, fazer isso na prática para vocês verem
como que realmente ele funciona, né? Os padrões de projeto, eles podem ser utilizados em várias linguagens, tá? Por exemplo, em Java, C Sharp, pode ser utilizado em JavaScript, PHP e tal. Eu vou utilizar o Java, tá? Tô com um pouquinho de saudade de desenvolver em Java, então eu vou utilizar ele aqui. Bom, então, pessoal, para a gente fazer esse exemplo, vamos imaginar assim, né? A gente tinha ali o cliente, o contexto e a interface. A primeira coisa que eu vou criar aqui vai ser a interface, tá? Eu vou chamar só de frete para simplificar, tá bom? Então aqui, na verdade, ele não vai ser uma classe, ele vai ser uma interface, né? Uma interface de frete, tá bom? E nessa interface, eu vou criar um método public. Ele vai me retornar um double, que vai ser o valor do frete, né? Vamos imaginar assim. E aí ele vai ter um método de calcular. E ele vai ter um método calcular, que vai receber também um double. E para simplificar, as coisas vão imaginar, geralmente o frete calculado com base no CEP, né? Mas aqui a gente vai usar uma distância, por exemplo, mais para a gente ilustrar mesmo, tá bom? Depois da interface, eu preciso ter o contexto, né? Que aqui é a interface da minha estratégia, né? Então eu preciso ter o meu contexto, então eu vou criar aqui uma nova classe, e o contexto, lembrando, né, ali do desenho, é onde vai estar a nossa lógica principal, né? A estrutura que a gente precisa que seja realizado o cálculo do frete, né? Então, eu vou chamar de calculadora frete.java. Beleza. Esse, de fato, vai ser uma classe e tal. E esse cara, ele vai receber... Então, eu vou criar aqui um private, tá? Só para deixar mais espaçado aqui. Eu vou criar uma propriedade privada que vai receber a interface frete, né? E aí ele vai chamar ele de frete mesmo. Aí na calculadora frete, ele também vai ter um método que vai ser o calcular. Ele também vai receber a distância, né? Double. Só que aqui eu vou implementar, né? E esse cara, ele conhece o contexto. Então, por exemplo, ele conhece o contexto? Não, ele conhece a interface, né, de frete. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa interface de frete e vai realizar o cálculo passando a distância que ele está recebendo. E aqui eu vou dar um return, né, do cálculo que vai ser realizado. Eu vou aproveitar o construtor desse carinha, dessa classe, para me injetar, tá, a implementação do frete, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar um frete, ele é do tipo frete, eu também vou chamar ele de frete, né, essa variável. E aqui para a variável local, né, eu vou receber, para mim, de fato, ter uma instância aqui para poder fazer o cálculo. Então você vê que aqui, por exemplo, o contexto, ele não sabe que implementação que ele vai usar, qual estratégia que ele vai usar para calcular o frete. Ele não sabe. Eu estou simplesmente falando que ele vai receber, né, uma instância com essa interface, ou seja, todas as implementações que eu fizer vai ter que respeitar e vai ter que ter um calcular, né? E aí ele vai usar dessa interface o método calcular, tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar a primeira implementação do frete, envio próprio, né, que a gente chamou lá. Então vou chamar assim, ó, de envio próprio.java. Beleza, ele vai ser uma classe. Só que aqui ele tem que implementar a interface frete, né? Então aqui o VS Code ele já reclama para mim, né? Você dá um Ctrl ponto, aí ele coloca aqui um comentário,
Posso tirar. Então, o envio próprio, vamos pensar assim, tá? Eu comentei lá que poderia ser, por exemplo, um acesso a uma tabela de frete, né? Mas a gente não vai implementar aqui acesso a banco e nada, né? Porque senão a gente não teria tempo, não é o intuito, tá? Então, vamos imaginar que o envio próprio, né, seria um envio R$2 por quilômetro, por exemplo. Então, agora eu tenho, voltando lá no desenho, né? Eu tenho o cliente, que esse cara aqui, ele vai usar a calculadora frete, né? E a calculadora frete, ela tem uma interface, que é o frete, e eu tenho uma implementação, que é o envio próprio. Então, aqui no cliente, eu vou tirar esse system out, tá? Seguindo aquele desenho, esse aqui é o cliente, né? Ele vai utilizar o contexto, tá? Então, eu vou colocar aqui calculadora frete, vai ser o nome dele. E aí eu vou dar um new. Vou criar uma nova instância da calculadora frete, e aqui ele pede para mim qual que é a estratégia. Olha que legal. Então, para mim poder utilizar a calculadora frete, eu preciso passar uma estratégia para ele, né? Porque aqui, por exemplo, quando eu for realmente calcular o frete, eu vou, por exemplo, passar uma distância de 100 para ficar melhor aqui o nosso raciocínio. Ele precisa saber qual estratégia que ele precisa usar para calcular essa distância. Se eu rodar a aplicação aqui agora, por exemplo, ele vai dar um erro, tá? Porque eu não estou passando uma estratégia para ele, então eu preciso passar uma estratégia, tá? Então eu vou criar, por exemplo, aqui, esse aqui mesmo, um new envio próprio. Então estou falando para ele que o frete é o envio próprio. Vou deixar melhor, tá? Vamos criar aqui o frete, que aqui é a interface, tá? E aí eu vou dar um new envio próprio, só pra gente não deixar tão verboso aqui, né? Beleza. Então aqui eu tô passando para ele a estratégia que eu quero usar, né? Se eu for ilustrar melhor aqui a estratégia, essa estratégia que eu estou utilizando. Esse aqui é o contexto, tá? Acho que esse aqui vai ficar mais fácil para a gente estar entendendo, tá? Então essa é a estratégia, esse é o contexto, e esse cara aqui, esse cara principal, ele é o cliente, tá bom? Aqui é o cliente, aqui é a estratégia e aqui é o contexto. Então eu criei aqui a estratégia, eu criei o contexto, eu passei para ele a estratégia, e aqui embaixo eu vou realizar o cálculo do frete. Aí eu vou colocar isso numa variável para a gente poder ver o resultado, tá? Então eu vou colocar assim, frete total, por exemplo. E aí eu vou fazer então eu vou dar a saída desse valor, tá bom? Eu vou usar aqui um string format, tá? String.format, onde eu posso passar uma string, o valor total do frete e aqui vai ficar posicionado o valor. E aqui eu vou passar para ele o frete total. Beleza? Vamos só rodar para ver o que vai acontecer, tá? Aí a gente dá uma repassada melhor. 100 km a R$2, o valor total do frete é R$200, tá? Eu vou até colocar aqui. Beleza, só para ficar melhor aqui nosso exemplo, tá bom? Aí vamos imaginar, né? Putz, pô, Danilo, beleza, né? Você pegou e comentou aí que fica melhor nesses casos, né? Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho uma nova estratégia. A outra estratégia que a gente tinha era dos correios, né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar como envio correios, por exemplo, Java. Esse cara também vai ser uma classe. Eu vou implementar o frete. Vou fazer a mesma coisa, né? Adicionar aqui o método calcular. Só que os correios, por eles serem maiores e tem vários mais serviços, né, e tal, eles conseguem fazer um valor melhor, vamos imaginar assim, tá? Então ele vai cobrar para mim R$1 por km de frete, tá? Aí o que vai acontecer? Então agora eu tenho duas estratégias, tá? Então eu tenho envio próprio e também tenho envio correios. Aqui no cliente eu começo a ter poder de
trocar, né, essa implementação, certo? Eu consigo falar para ele que ele pode usar outra estratégia agora. E aí é bem comum também, tá? Por exemplo, eu tenho aqui a calculadora. Além de receber no construtor, eu posso, por exemplo, gerar o get e set de frete, que eu vou colocar lá para baixo, tá? Para mim, a qualquer momento, de repente, mudar a estratégia desse cara, né? Sei lá, eu posso em algum momento ali no cliente, né? Se esse frete estiver acima de tal valor, então muda a estratégia, né? Não vamos, então, pelo próprio, vamos sugerir somente o Correios, por exemplo, né? E aí, como que ficaria aqui no caso? A gente vai falar aqui o frete. Agora, na verdade, ele é envio pelos Correios. E o frete total, ele vai... Tô copiado aqui para ficar mais fácil. Só que aqui eu tiro a tipagem dele, né? Porque ele já está definido, né? Então aqui em frete total, eu vou calcular, só que agora eu vou manter o 100 mesmo, tá? Porque daí a gente vê a diferença de valor. E aí aqui eu só vou copiar essa parte para a gente ver o resultado, tá? Só que aí, a minha calculadora frete, ela precisa receber essa estratégia nova, né? Que eu mudei ali na interface, né? Então ele vai ser agora com envio pelos Correios, tá? E se a gente rodar esse programa, a gente vai ver que R$200, né, utilizando aqui a estratégia do envio próprio, né, e R$100 enviando a estratégia utilizando aqui pelos Correios, tá? Eu pensei aqui, por exemplo, o valor total do frete é tantos reais eu pensei aqui só da gente, para melhorar nosso exemplo, o frete.getClass.getSimpleName. Só para a gente ter uma noção aqui das mudanças da estratégia, tá bom? Então, se eu vier aqui, por exemplo, é o mesmo código, tá? Só que em momentos diferentes, aqui com estratégias diferentes, né? Se eu dar um run novamente, você melhora. Ó, que legal. O valor total do frete é R$200 com o envio próprio e o valor total do frete é R$100 com o envio Correios, né? O que a gente teve de ganho aqui, né? A gente começa a utilizar um princípio chamado o Open Closed, né? Que é o aberto e fechado, né? Então, por exemplo, a calculadora frete, ela tá fechada para modificações, né? Eu não preciso vir aqui e ficar mudando, né? Alguma condição de if, nada dentro dela, né? Eu simplesmente mudo a estratégia e ela funciona normalmente, né? E ela tá extensível, né? Ela tá fechada para modificação e aberta para extensão, né? Então, o que seria o aberto para extensão? Eu posso criar aqui quantas estratégias eu quiser, tá? Envio próprio, envio Correios, envio Sequoia, envio Log, né? Por exemplo. E eu não mexo na calculadora. A calculadora, ela sempre vai usar essa lógica para poder calcular o frete, né? E aqui no cliente eu decido, né, qual estratégia a calculadora vai estar utilizando, tá bom? Esse foi o Padrão Strategy. Se o vídeo te ajudou, deixa o seu like, tá? Ajuda o canal a crescer, tá? Ajudando o canal a crescer, eu consigo trazer mais conteúdos com uma qualidade ainda cada vez maior, né? Que consiga fazer você evoluir, o canal vai evoluir. Compartilhe esse conteúdo também com um amigo, ajude um amigo a evoluir também, tá? Então assim a gente consegue evoluir todo mundo junto. Não se esqueça de inscrever no canal, tá? Caso você queira aprender mais conteúdos como esse. E é isso aí, muito obrigado pelo seu view, até o próximo vídeo e tchau!